Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Boa noite, é um privilégio estarmos juntos mais uma vez, nesta terça-feira, 14 de agosto de 2012. O mês de agosto já está indo embora também. Estamos aqui novamente na TV Jaguari para mais um programa Conexão com Jesus. Eu sou o pastor Ivan Estina, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para as cidades de Cosmópolis e Paulínia. E na técnica está o Júnior Fegadoli, que bondosamente nos ajuda para que este programa chegue bem até você. Nosso agradecimento especial a Deus pelo privilégio de estarmos juntos novamente e a TV Jaguari, que nos concede gratuitamente este espaço para podermos estudar com você a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Hoje vamos estudar mais um tema, e o tema de hoje é sobre a nova terra. Portanto, vamos fechar os olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, humildemente pedimos a Tua bênção agora, que o Deus Espírito Santo nos ilumine a estudarmos o Santo Livro, em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Meu amigo querido, vivemos em um mundo em que as dificuldades e problemas nos assolam a todos. E indistintamente, independente da condição social, independente do grau de escolaridade, independente do local que você trabalha, de onde você mora, todos nós somos açoitados daqui e de lá pelas dificuldades deste mundo. E existem problemas no trânsito, existem problemas na comunicação, problemas no relacionamento,
E todos nós, de uma ou de outra maneira, ao sairmos de um lugar para outro, nós corremos, entre aspas, um certo perigo. E este é o mundo que nós conhecemos e vivemos. Mas sabe, meu prezado amigo, na Bíblia, neste livro maravilhoso, este livro que é a palavra de Deus, inspirada pelo Deus Espírito Santo, fala de um novo lar. E eu quero convidá-lo a ir à Bíblia. Nós vamos à segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 13. Vamos ver na Bíblia a esperança que nós, aqueles que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, nós precisamos ter. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 13, diz assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita justiça. E alguém pode dizer assim: este mundo é relativamente justo, mas se você parar para pensar, você vai ver que não é, meu prezado amigo. Nós vemos injustiças à nossa volta a todo tempo. Vemos injustiças em todas as áreas da vida. E a Bíblia nos diz que um dia Deus vai nos dar uma terra em que habita a justiça de Deus. E eu e você podemos confiar, podemos crer que este Deus maravilhoso deseja que eu e você habitemos nesse novo lar. Um lar diferente, um lar que algumas coisas que temos aqui não teremos mais lá. E eu quero ir com você ao livro de Apocalipse, capítulo de número 21. O texto bíblico apresenta a volta de Jesus Cristo. E na volta de Jesus Cristo haverá a primeira ressurreição. A ressurreição dos salvos. Os salvos estaremos com Cristo 1000 anos nos céus. Já estudamos sobre este tema. E depois de 1000 anos, a santa cidade descerá com os santos dentro da cidade, e então haverá a ressurreição dos perdidos para a destruição eterna. E agora, João, inspirado por Deus, o Deus Espírito Santo inspirou e ele contemplou em visão e escreveu para nós. E ele diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você é capaz de imaginar um novo céu e uma nova terra? Um lugar em que nós estaremos na presença de Deus? Um lugar em que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estarão conosco e os santos anjos de Deus também? Um lugar, meu prezado amigo, meu prezado irmão, você que me ouve, pelo amor de Deus, não troque nada deste mundo pelo novo lar que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado por amor de nós, os seus filhos. Pense, nenhuma lágrima existirá. O texto bíblico diz, e Jesus Cristo é quem vai enxugar a última lágrima dos filhos e filhas de Deus. Pense num lugar sem morte, meu prezado amigo. Pense num lugar sem lágrimas, sem pranto, sem dor, sem luto. Quase que nós não conseguimos nem entender como é que será esse lar.
E só entenderemos plenamente quando chegarmos lá pela graça de Deus. Meu amigo querido, este é o lar que Deus tem preparado para nós. E o maravilhoso Deus assentado no seu alto e sublime trono, ele disse assim para João: eis que faço novas todas as coisas. E disse mais para João: João, escreve. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Parte final do verso de número 5, de Apocalipse 21. Deus está dizendo, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu prezado amigo, minha prezada amiga, quer seja você uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, essa mensagem é para você também. Creia no que Deus falou. Porque nós, os seres humanos, nós cremos no que os homens falam, meus amigos. Nós temos facilidade em crermos completamente no que as pessoas falam e nos prometem. E muitas vezes nós descremos das coisas que Deus fala. Quando Deus nos dá orientações sábias, seguras, e as orientações de Deus estão descritas em toda a Bíblia, em uma seleção especial está a lei de Deus, dos 10 mandamentos, em Êxodo, capítulo de número 20. Lá está a norma básica para que eu e você vivamos segundo a vontade de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão, creia no que Jesus falou, creia no que Deus falou, vai dar certo. Não creia em homens. Você não precisa crer no que o pastor Ivan Stine está falando, porque é o pastor que está falando. Creia porque está na palavra de Deus, na Bíblia. O pastor está apenas reproduzindo aquilo que Deus colocou no seu santo livro. E afinal, este é o nosso objetivo aqui na TV Jaguari, estudarmos só a palavra de Deus no nosso programa Conexão com Jesus. É um programa todo voltado só para o estudo da Bíblia, meu prezado amigo. Há um novo lar preparado para você e para mim. Há uma nova terra. Deus deseja que eu e você moremos ali. Mas a escolha depende só de nós. A escolha não depende de Deus. Deus enviou Jesus para morrer por todos, meus amigos. Mas somente aqueles que aceitá-lo como Senhor da sua vida, como seu Salvador, é que então poderão ter as delícias de viverem a eternidade. Quero convidá-lo agora a ir a um texto esclarecedor. Está em Isaías, capítulo de número 35. E ali, este profeta messiânico, que fez profecias sobre o Filho de Deus também, inspirado pelo Deus Espírito Santo, ele fala um pouquinho de algumas coisas que não existirão ali. Nós já vimos que não vai ter lágrimas, não vai ter morte, pranto, luto, dor. E ele diz assim, olha, verso de número 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Com o pecado vieram algumas coisas, meus amigos. Alguns não conseguem enxergar, outros não conseguem ouvir. O verso 6 fala daqueles que não conseguem andar, eles irão saltar como cervos. Os mudos, a sua língua se soltará e eles cantarão louvores a Deus. Olha o que fala aqui, águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Meus amigos, não vai ter deserto, não vai ter terra seca, não vai ter animal feroz. Ali não haverá leão, animal feroz. Não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. A ideia aqui de leão é de animal feroz, como existe em nossos dias. Lá existirão animais sim, e possivelmente existirá o leão lá. E o texto bíblico diz que o leão comerá palha como o boi, mas não trará essa ideia de susto, essa ideia assustadora de que destrói as pessoas, de que mata a gente, de que mata outros animais.
O leão lá comerá palha, meu prezado amigo. Vai ser bom estarmos lá. E aqui no finalzinho do verso 10, apresenta que gozo e alegria nós alcançaremos, e a tristeza e o gemido fugirá dos filhos e filhas de Deus. Quem vai ficar fora da santa cidade? Quero convidá-lo agora a ir ao livro de Apocalipse, capítulo 21. Um capítulo que já foi lido nesta noite, mas apenas 2 versos. O verso de número 8 fala de um grupo de pessoas que vai ficar fora da santa cidade, fora da nova terra, serão destruídos com Satanás e os seus anjos. A Bíblia diz assim no verso 8: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, cuidado com feitiçaria, meu prezado amigo, aos idólatras, cuidado com a idolatria, meu amigo. Só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é quem devem ser adorados e mais ninguém. Só Deus deve ser adorado. Tem mais. E todos os mentirosos vão ficar fora, vão ser destruídos também. E o texto bíblico diz que a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E olha agora o verso de número 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ah, meu prezado amigo, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós conhecemos toda a verdade bíblica, e eu como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, já tive o privilégio de batizar centenas de pessoas. Quantas pessoas nós já batizamos para a honra e glória de Deus? Mas, meu prezado amigo, o batismo é apenas uma representação. E o batismo é feito na água. Batismo vem da palavra grega baptizo, que significa afundar em água. Quando a pessoa é afundada na água e é retirada da água para uma nova vida em Cristo, o ensino bíblico é de que esta pessoa está demonstrando publicamente que ela aceita Jesus como seu Salvador. O seu nome é colocado no livro da vida, meu prezado amigo. Existem livros no céu, em que as coisas estão sendo relatadas ali, os atos, as ações, os pensamentos, quer sejam bons, quer sejam maus. E ao livro da vida do Cordeiro, que tem o nome dos salvos, daqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Se você quer ter o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, aceite Jesus como seu Salvador. Procure uma igreja adventista do Sétimo Dia aí perto da tua casa, perto de onde você mora. Quer esteja você me vendo agora, ao vivo, hoje é o dia 14 de agosto, ou quer você veja depois, ali no site da TV Jaguari, você consegue ver estas mensagens do Conexão com Jesus. Mas aceite Jesus como seu Salvador. Procure uma igreja adventista do Sétimo Dia aí na tua cidade, perto de você. Esta igreja prega e ensina as verdades tais quais estão escritas nesse livro, meu prezado amigo. Esse livro sagrado. Deixa eu vir aqui para sair bem escrito aqui, Bíblia, né? Bíblia Sagrada. Esta aqui é uma letra extra gigante para facilitar a leitura. Meu amigo querido, a Igreja Adventista do Sétimo Dia só ensina o que fala a Bíblia. E você que tem acompanhado aqui o Conexão com Jesus, você tem visto que nós só estudamos a Bíblia. Mas teremos algumas outras atividades lá. Vamos ao livro de Isaías, capítulo 65, versos 21 e 22. Olha que coisa tremenda, meu prezado amigo. Isaías 65, versos 21 e 22. No verso 17, Deus diz: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E agora, especialmente os versos 21 e 22, falando de nós, os salvos, aqueles que estivermos lá pela graça de Deus, com aqueles a quem amamos, com os nossos, com aqueles que levarmos a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos salva. Falando dos salvos, o texto bíblico diz que eles edificarão
casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Nós construiremos, nós plantaremos pela graça de Deus. E o texto bíblico diz que eles não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Amigo querido, quantas pessoas em pleno século XXI estão lutando para juntar dinheiro e eles desgastam completamente a sua saúde para juntar dinheiro, juntar. E alguém disse que o ser humano vive como se nunca fosse morrer. Interessante, né? Ele acha que ele nunca vai morrer. E alguns morrem como se nunca tivessem vivido. Quando eles morrem, as pessoas nem se lembram deles. E eles juntam, e depois, quando eles perdem a saúde, nem com todo o dinheiro que eles juntaram, eles conseguem recuperar a saúde mais. Alguns vão cedo para a sepultura, e além de morrerem, às vezes os herdeiros ficam brigando. E tem gente que não se dá bem mais por causa das divisões das heranças. Oh, meu querido amigo, tem um lar para mim e para você, vamos confiar em Deus. Nesse lar será uma felicidade plena e total. Mas tem mais, olha aquilo que eu falei. O leão, ou melhor, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Agora o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amigo querido, não será bom estarmos em um lar tão especial como este? Pense você, se soltar um cordeirinho do lado de um leão hoje, o que é que vai acontecer? O leão dilacera o animalzinho para se alimentar. O pecado fez isso com os animais. Sabe, os animais hoje, muitos deles, eles têm medo do ser humano. Mesmo você não fazendo nada para eles, o medo se apossou de toda a criação de Deus. Na casa onde eu moro ali, um vaso de samambaia, e ali um beija-flor fez um ninho ali, e ele está chocando 2 ovinhos. É uma avezinha linda o beija-flor. E quando a gente chega em casa, bem perto, uma areazinha que tem lá, próxima, uma área que cobre a entrada da porta da sala, está ali num lugar, mas quando a gente chega perto, na maioria das vezes ele sai voando, ele tem medo. Os animais têm medo dos seres humanos, meus amigos. E das criações de Deus, eu e você, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano não tem amor mais. Há um desamor, há uma falta de sensibilidade para as coisas que estão acontecendo. Agora, no dia 25 de agosto, não neste próximo sábado, no outro sábado, teremos um programa especial aqui na Câmara dos Vereadores de Cosmópolis. É um programa voltado para o tema Quebrando o Silêncio. É um trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia já há anos contra o abuso, queridos. O abuso para com as crianças, o abuso para com as mulheres, o abuso para com os idosos. Tem muito abuso entre os seres humanos. Não deveria acontecer isso, está errado. E eu comentava aqui com o meu amigo Júnior, desse programa que teremos. Meu prezado amigo, o novo lar em que nós vamos viver será um lugar bom demais, meu prezado amigo. Será um lugar especial. Será um lugar que nem aquela indisposição, uma pequena enfermidade vai te atingir. A minha esposa hoje não passou muito bem de saúde. E eu quero mandar um grande abraço e um beijo para ela, minha companheira, já de mais de 25 anos, só de casados, de luta. Uma bênção que Deus colocou na minha vida. E ela não está muito bem de saúde hoje. As enfermidades não nos atingirão na nova terra, meu prezado amigo. Nós viveremos eternamente com o vigor da juventude
e nos alegraremos na presença de Deus. E alguns estão trocando a vida eterna por esta vida, nesse mundo aqui, por algumas alegrias passageiras. Mas sabe, meu prezado amigo, nós continuaremos a adorar a Deus na nova terra. Isaías capítulo 66, os versos de número 22 e 23. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. O Deus que orientou para que o santo sábado fosse guardado, o Deus que escreveu com o seu próprio dedo as 2 tábuas da lei de Deus, dos 10 mandamentos, e colocou o santo sábado ali para dia de adoração. O mesmo Deus está falando que na nova terra nós continuaremos a adorá-lo no santo sábado. Mas sabe, meu prezado amigo, Deus preparou esta cidade para mim e para você. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Olha que texto lindo. Responde a pergunta para quem Deus preparou. E diz assim, nem olhos viram. É uma descrição bíblica de Isaías 64, verso 4. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só para quem ama a Deus. Se você não ama a Deus, meu prezado amigo, o conselho deste simples pastor que te fala nesta noite é que você precisa tomar a tua decisão de amar a Deus a partir de hoje. Ame a Deus. Coloque a Deus em primeiro lugar na tua vida. Só Deus deve ser o primeiro na tua vida, meu prezado amigo. Primeiro vem Deus, depois vem a família, depois vem a igreja, depois vem o trabalho, vem as coisas deste mundo. Mas primeiro Deus. Se você não decidir em amar a Deus, você não terá prazer em obedecer a Deus. E a nova terra não será para você. Você ficará de fora. Mas ore a Deus e peça que Deus te ajude a amá-lo. E eu quero encerrar dizendo como vivem aqueles que amam a Deus. Está em João capítulo 14, verso de número 15. Olha o que o Deus Filho falou, Jesus Cristo. Jesus disse assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Perdão. O texto bíblico também diz que quem diz que ama a Deus e não guarda os mandamentos de Deus é mentiroso. E nele não está a verdade. E os mentirosos não entrarão na nova terra, prezado amigo, como já foi lido nesta noite. Ame a Deus. Aceite Jesus como teu Salvador. E sem dúvida nenhuma, pela graça de Deus e só pela graça de Deus, obedecendo os seus santos mandamentos, vivendo segundo a vontade de Deus, um dia nós estaremos no lar. Vamos orar e pedirmos a Deus que Ele nos abençoe. Senhor Deus e Pai, que a Tua bênção repouse sobre todos nós, sobre aqueles que viram este programa nesta noite, aqueles que ainda verão, e que todos, ó Pai, com aqueles a quem amamos, possamos amá-lo, obedecê-lo e pela Tua graça estarmos prontos para a vida eterna. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo possam estar conosco, ó Pai. Consagra-nos a Ti a cada dia, que os Teus santos e bons anjos estejam sempre ao nosso lado e que tenhamos prazer em Te obedecer, ó grande Deus. Em nome de Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Amém.